Oi pessoal, tudo bom? Pedro aqui da TAC Pro. A gente está começando um quadro novo, onde a gente vai trazer armas diferentes e vai mostrar um pouco do mecanismo interno do funcionamento para vocês. Temos hoje na bancada um SCAR 17S, que seria a versão civil do SCAR H. O SCAR foi feito no começo dos anos 2000, tanto na versão L quanto na versão H, por um contrato americano do SOCOM. Denominação civil ficou o 16 e o 17, o 16 sendo equivalente ao L e o 17 sendo equivalente ao H. O L e o H é de light e heavy, leve e pesado. Esse aqui seria o pesado, que é a versão 762. Tem a versão 556 também, esse sendo a versão civil. É um fuzil leve, bastante modular, já está na segunda edição com a alavanca de manejo não solidária. A primeira edição tinha alavanca de manejo solidária e eram 2 pinos maiores. Aqui eles mudaram, eles fizeram esse pino mais inclinado para ele poder livrar aparelho óptico. Então, com o aparelho óptico montado no trilho de cima, aqui no caso esse fuzil está com uma aimpoint com H2 e com magnifier da aimpoint. Se a alavanca de manejo fosse reta, vou fazer só a pressão. Se a alavanca de manejo é reta, na hora que o usuário vai puxar, ele podia agarrar o dedo, se machucar com um aparelho de pontaria. Então eles inclinaram a alavanca de manejo, fazendo com que ela ficasse uns 45 graus fora para ajudar na manobra. E do lado de cá eles fizeram ela de tamanho reduzido. Isso é reversível, então o usuário canhoto pode trocar o lado. É um fuzil de pistão, recuo curto, ferrolho rotativo. E aí agora a gente vai fazer a desmontagem e mostrar ele por dentro, ele como ele é. O carregador dele é um carregador bem interessante. Eles adaptaram o carregador do FAL, o design é basicamente igual, sendo da FN, né? Fizeram esse bumper, mas não é compatível. O carregador do FAL não serve no SCAR. O retém do carregador do FAL pega nessa ranhura aqui. Aqui ela tá bem menos prominente no FAL, isso aqui é mais, tanto o do SCAR também não serve no FAL, mas ele é mais prominente aqui. Não tem esse recorte, que o retém do carregador do SCAR é do lado de cá, então ele é mais parecido com o design do AR. E o carregador do FAL ele tem um biquinho aqui, onde ele engata na frente e depois vem a retaguarda. Parecido com o carregador do AK, do SIG, do G36 e alguns outros variantes que usam esse tipo de carregador. Eles fizeram essa mudança no design do carregador, então ele ficou um carregador de inserção reta. Então, mas é o carregador proprietário deles. Feito isso, a gente pode começar com a desmontagem. Então, vamos começar. A desmontagem é bem simples. A gente tem um pino de retenção aqui, então a gente pressiona ele sai. Temos a dobra da coronha. Puxa a frente, sai o conjunto da armação inferior completo. Aqui a gente tem o retém, né? O pino é cativo, então isso é interessante. Isso é uma particularidade que eu gosto de projeto, quando os pinos são cativos, então o pino não sai, menos risco do usuário perder o pino. Ele tem essa molinha aqui que retém o pino. Então ele consegue ser manipulado, mas ele não sai. Grupo de gatilho, também proprietário do SCAR. Alguns usuários, a Geisel mesmo faz um gatilho melhor para ele. O gatilho do SCAR não é ruim, não é um gatilho com muito arrasto. É um pouquinho pesado, mas não é nada demais. Assim, é um bom gatilho de fábrica, mas a Geisel faz um kit, só que é proprietário. Não serve um gatilho de AR, é o gatilho deles. Aqui a gente pode ver também o retém do carregador ambidestro. Ele consegue ser acionado dos dois lados. Outra coisa que é importante, os botões, as teclas do retém encapsuladas por uma proteção dos dois lados. Isso é bacana para o operador quando ele está usando o colete, para não ter o acionamento acidental do retém e acontecer a queda do carregador. Aqui a gente tem essa protuberância aqui também para evitar o acionamento acidental do retém do ferrolho. Retém do ferrolho, nesse caso, não é ambidestro. Seletor. Aqui no caso, como é a versão civil, é travado em tiro a tiro. A gente pode até ver que sobrou aqui do molde da injeção uma outra esfera que seria a posição do automático, mas você vê que eles aproveitaram o mesmo molde da injetora para as outras posições. Tem um reset bom, um pouquinho longo, mas tem para um gatilho de uma arma militar, é um bom gatilho. Usa o mesmo padrão de grip do AR, do M16, então você vê o mesmo parafuso ali, então o usuário pode fazer a troca por um grip que ele acha mais confortável. Bom, da parte inferior é essa. Aí o que a gente tem? A coronha. A coronha, eles fizeram um design bacana, onde ela pode ser estendida. Então aqui você regula a posição. E a bochecheira também, você consegue bascular ela. Então você consegue subir o teu encaixe da bochecha. É um design bem bacana, bem completo. A gente puxa, ela desencaixa.
Então sai o conjunto da coronha completo. É um design bem modular, bem bacana. Temos um pino aqui. Então aqui a gente tem o mecanismo interno da coronha para troca da soleira. E se o usuário quiser, aqui cabe algumas pilhas, alguma outra coisa. Na parte de cima não cabe bastante coisa, porque a coronha recua lá para dentro. Mas aqui a gente tem um espacinho. Aqui temos os arelhos na coronha, então para o usuário passar a bandoleira. É complicado em fuzil que a coronha é rebatida, você usar a bandoleira na coronha. É da minha preferência, mas em arma rebatida é complicado, porque quando você rebate a arma, a bandoleira fica numa posição estranha. Então, o que os designers fizeram? Eles botaram outros pontos de fixação de bandoleira entre a coronha e a armação. Então dá essa modularidade e essa opção para o usuário, né? Aqui a gente tem a mola recuperadora, guia de alumínio, mola retida, isso é bacana, eu gosto desse tipo de design também, a mola não solta, ajuda na desmontagem de cano. E aqui temos o ferrolho, sai as alavancas de manejo. Bom, então, feito aqui, agora a gente faz a remoção do ferrolho. Sai o conjunto do ferrolho, impulsor e a cabeça do ferrolho. Tudo isso a gente consegue fazer a remoção das alavancas, então elas são reversíveis. Como, por exemplo, aqui no caso, para o usuário canhoto, ele pode fazer a troca, ou ele pode usar só uma, se ele não quiser, ou essa. Então assim, a plataforma é bem modular. Aqui a gente tem a base que anda aqui dentro, que é o que faz a alavanca de manejo não ser solidária. Aqui a gente faz a remoção do retenho do percussor, vai sair o percussor. O percussor não tem mola, a gente tira a peça de cano. E o ferrolho, vocês podem ver, construção super simples, não tem nada demais. Tem aqui o ferrolho, onde a guia entra, aqui e solta. Aqui a gente tem a cabeça do ferrolho rotativo, trator, ejetor. Esse design é bem parecido e lembra bastante o G36, é muito parecido. Eu vou arriscar dizer, eu não sei, mas o que me parece, esse furo aqui é compartilhado, esse aqui é da mola recuperadora, esse que está vazio provavelmente é na versão militar. Faz regime automático, ele é cheio de pó de tungstênio, é tampado e soldado. Então eles não fizeram essa operação a mais porque numa arma semi não tem essa necessidade toda, mas nas armas automáticas isso é muito comum do pessoal fazer. Você vê que esse ferrolho é semi também, que ele não tem o trip do disparador, né? Geralmente as armas automáticas têm o trip aqui, que é uma rampinha, seria o acionamento do disparador, que provavelmente ficaria aqui. Eu não cheguei a desmontar a versão automática, eu só tirei com ela, mas provavelmente o disparador ficava aqui, então o ferrolho, quando ele vem à frente, ele chega em bateria, aí ele faz a atuação do disparador. Essa arma com uma arma civil não tem nenhuma dessas peças e o ferrolho, ele é feito diferente, inclusive para não facilitar esse tipo de conversão. Vamos fazer a remoção do cano. Esses parafusos têm o torque certo, então o ideal é na hora de montar que seja usado um torquímetro. Prática comum que você vê nos SCAR às vezes, que o pessoal tem a mania. O usuário bota no torque certo, pega uma canetinha branca e faz um risco nos parafusos. Porque ele sabe se está afrouxando. E em caso excepcional que ele tenha que desmontar e não tem um torquímetro, ele consegue fazer o aperto e voltar para aquela marca de novo, estabelecendo um ponto de referência de torque. É o ideal? Não, mas no quebra-galho resolve bem. Aqui de novo, os parafusos são contidos, então menos risco do usuário perder o parafuso. Aqui o cano sai o conjunto inteiro. Então aqui o que a gente tem? A gente tem a armação superior, que é a parte numerada, de uma extrusão de alumínio. É uma técnica que está sendo bem empregada hoje em dia. A economicidade da produção é gigantesca. Então você imagina que você tem essa barra extrudada de 6 metros, por exemplo. Você corta ele do tamanho que você vai querer a arma, então se é uma versão maior, menor, é a mesma extrusão sempre, e aí você só faz os entalhes das partes que você precisa. Então isso economiza um absurdo na produção, faz a produção ficar mais rápida e bem mais barata. O que sobrou aqui foi o defletor, que ele é parafusado com 2 parafusos Allen aqui. Então tem esse furo aqui, que é para você conseguir acessar esse parafuso Allen. Então são esses 2 parafusos Allen que seguram o defletor, que é para o atirador canhoto, para a munição que ejeta não entrar dentro da boca dele. Então ela bate aqui e vai para frente. Um defletor, aqui a gente tem o end plate, né, a placa final, que também é parafusada, parafusos Allen, é o que segura a coronha e também é o que retém a parte inferior aqui, tem esse gancho
aqui, então faz a retenção. Ela é retida aqui na frente, retida pelo trunnion, que é onde é feito o trancamento. Então isso que tá aqui dentro, sobra essa aba, então, aqui é onde é feita a trava. E aqui ele é fixado tanto na parte de trás quanto na parte da frente, e na parte de trás só por encaixe. Aí aqui a gente tem essas duas plaquinhas plásticas, que a única função é segurar os parafusos. Então a gente fez a remoção do cano de um jeito que o usuário não consegue perder nenhum parafuso. A gente tem as miras de trás, né? Não falei disso, mas são as miras reguláveis, que a gente tem as diferentes aberturas. É a bascula aqui. Você tem uma abertura maior para tiro mais próximo, uma abertura menor para tiro mais distante. Aqui é a gradação das distâncias, então 200, 300, 400, 500, 600 metros. Então aqui você tem a sua gradação. Outra curiosidade desse fuzil, a mira de trás ela tem regulagem de elevação e azimuth lateral. Beleza, rebatível também. Ok. Na mira da frente, também é rebatível, então a gente sobe ela. Ela tem a mesma regulagem de elevação e de azimuth. Por quê? A ideia desse fuzil, quando ele foi desenvolvido, a modularidade para o socom e tudo mais, era que o usuário poderia fazer trocas de cano para um cano maior ou menor, dependendo da configuração que ele fosse usar para a sua missão. Então esse é o único jeito de você ter vários canos regulados para a mesma arma. Então você faz uma regulagem base aqui, na armação, né, na mira traseira aqui, e você consegue fazer outra regulagem aqui. Então, feita a regulagem base aqui, você tem 3, 4 canos para a mesma arma, todas as miras vão estar reguladas. As miras de ferro, né? Hoje com aparelho óptico você teria que mexer na regulagem do teu aparelho. Ou fazer a substituição. Então, você teria, por exemplo, com um cano curto, uma aim point. Então ela teria regulagem para aquele cano curto. E aí, por exemplo, eu teria uma luneta para um cano maior. Então você tiraria com um mount quick detach, que você não perde zero. Você tem a numeração no trilho, então você sempre bota a tua ótica na mesma posição. Então você teria óticas diferentes e canos diferentes e faria esse intercâmbio. E as tuas miras de backup também sempre estariam reguladas. Temos aqui o cilindro de gases. A gente tem um obturador com 2 orifícios. Então a gente tem basicamente 2 posições. Uma posição que seria provavelmente nesse fuzil, eu não tenho certeza, mas provavelmente uma posição é normal e a outra é adversa. Mas geralmente em arma militar você tem a normal e a adversa. O que é isso? Ele lança mais gás para dentro do sistema para ajudar a ciclar em eventualidade de a arma tá muito suja, ter tirado demais, então em alguma condição literalmente adversa. Aqui a gente tem o pistão. Então basicamente o que é? O obturador, ele tem um orifício onde ele é apresentado para o evento. Então se vocês olharem aqui dentro, tem um furo, o cano é furado, então assim que o projétil passa por aqui, o gás começa a ventilar, entra e começa a fazer força no pistão. Então exatamente isso aqui que ele faz, ele seleciona um furo maior ou outro menor. Então, se ele está nessa posição, o gás entra por aqui, começa a expandir nessa câmera e aí começa a empurrar o pistão dentro desse cilindro. Outra coisa que a gente pode ver aqui, que foi uma modificação posterior, aqui dentro, vocês podem ver, tem um parafuso Allen. Esse parafuso, na verdade, ele tem um joguinho dele com vários. Essa arma não vem com isso, mas você consegue comprar da FN. Pra que isso, Pedro? Se você for usar ele suprimido. Então, se você for suprimir, você consegue trocar o orifício, em vez de ter que mexer no evento. No caso de suprimir, você precisaria diminuir o evento, né? Então, aqui você consegue pegar um parafuso desse. Deixa eu ver se eu consigo remover esse parafuso pra vocês. Então, ó, galera, aqui ó, ele saiu. Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem um parafusinho, então nesse parafuso a gente tem um orifício. Então você consegue trocar esse parafuso com orifícios maiores e menores. Aqui você tem uma regulagem fina, você pode ver que a diferença não é muito grande de um furo pro outro. Aqui você teria a regulagem grossa. Então aqui você consegue, cara, eu vou rodar suprimido. Então você consegue pegar um furo desse com um orifício menor para não ter gás demais e não ter velocidade de ferrolho demais. Aqui, por exemplo, se fosse por acaso, se fosse encurtar esse cano, até para produção isso fica mais fácil. Porque o diâmetro da broca que vai furar o evento e o bloco de gás, ele é sempre idêntico. Então ele faz toda a regulagem por aqui. Então você consegue padronizar a produção e trocar só uma pecinha. Então assim, por exemplo, se fosse o caso de encurtar esse cano, não teria que mexer no evento, trocaria só o parafuso. Por exemplo, vamos lá, o pessoal do IPSC que usa umas cargas bem aliviadas, você conseguiria botar um evento maior e fazer a arma ciclar com uma munição com uma carga bem fraca, né, abaixo de tabela. Fora isso, o que a gente tem aqui? A gente tem o trilho inferior e o trunnion, que é onde é feito o trancamento. Então o ferrolho vem, ele gira e aí, feito o giro, ele tranca e aí ele sela todo o vaso de pressão. Feito o disparo, feito o destrancamento.
e aí ejeção, extração, ejeção e tudo mais. Então a gente pode ver que aqui é uma peça separada e o cano enroscado depois. Então isso é usinado. Isso aqui é de material duro, temperado, o cano não. O cano tem cromo, mas o normal. O militar eu tenho certeza, o civil eu não sei, como ele é produzido nos Estados Unidos, aí eu já não sei se ele seria de cromo duro ou só carvão nitretado. Uma dúvida que eu tive recentemente numa instrução de AT, foi o pessoal perguntando o que faz o ferrolho girar? Essa peça aqui, ó. Então no impulsor, a gente tem essa pecinha aqui, que corre dentro dessa pista. Então o que essa pista faz? Ela transforma o movimento linear em torque. Aqui seria a posição do ferrolho trancado. Quando o pistão está aqui, o gás expande e aí ele bate no impulsor do ferrolho e começa a empurrar o impulsor, ele começa a andar, ele tem todo esse tempo aqui, ó, que é o dwell time, onde o ferrolho não gira, o impulsor só anda. O que isso faz? Isso é o tempo que a munição demora para passar do evento até ela sair do cano e aliviar a pressão para permitir a extração. Mas nesse tempo já está se criando inércia no sistema para ele começar a destrancar. Quando ele chega aqui, esse tempo aqui é o tempo da munição passar do evento até ela sair da ponta do cano. Então já se criou inércia suficiente no impulsor para girar o ferrolho. Feito o giro, todo o conjunto anda a retaguarda, feita a extração, ejeção, está indo contra a mola. Quando chega no final, a mola retorna ele à posição inicial, ele alimenta outra munição e aí assim se repete o ciclo. Essa é a desmontagem do SCAR, pessoal. A gente está querendo começar com esse quadro agora, uma arma diferente e esse tipo de explicação. Aí vocês deixem aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, sugestões, pedidos de armas, o que vocês gostariam de ver. E aí, como sempre, é um prazer ter-vos aqui. Um grande abraço.